Vamos começar. E hoje nós temos uma pessoa muito querida, muito especial aqui conosco, que é a Valéria. Valéria, você está nos ouvindo? Tudo bom? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Valéria. Valéria Cita é o nome dela. Valéria, eu já vou começar com perguntas. Vamos lá. Quem é você, Valéria? Onde você nasceu? Onde você está falando agora? Vamos lá, vamos respondendo as perguntinhas nossas aí. Ok, bom, então eu quero desejar aí uma boa noite para o pessoal de Manchester. E para quem vai assistir a gente no futuro, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Quero agradecer o convite de vocês. Conheço já uma turminha muito top aí da igreja de vocês. Já estamos em contato há algum tempo. E realmente eu estou muito feliz de estar aqui. Um pouquinho triste porque o Paulo não pode estar aqui comigo, mas teremos outras oportunidades. Meu nome é Valéria Cita, sou casada com Paulo Cita há 21 anos e nós moramos atualmente aqui no Brasil. Estamos aqui em São Paulo, na verdade no interior de São Paulo, na cidade de Sarapuí, mas nós somos de Santo André, então sempre estivemos em Santo André, no ABC Paulista. E Uhum. então vou me apresentar profissionalmente também. Sou pedagoga, tenho psicopedagogia, algumas especializações também em moralidade infantil e um mestrado, então eu sou mestre em psicologia da educação. E então sempre não é a minha vida foi relacionada, a minha vida profissional relacionada com pedagogia, com psicologia, com educação. Basicamente é isso, mas eu e o Paulo, nós entendemos que tudo isso é missão. Então, hoje nós entendemos que nós somos missionários, não é? Todos nós somos missionários. E Legal, hoje nós usamos 100% aí do nosso tempo na missão. legal. Mas calma aí, você já está adiantando muita coisa aí. Já estou Você indo lá então, na frente, né, Hugo? não tem problema. É um papo descontraído, vamos começar. Valéria, então você disse que você é casada, seu esposo chama-se Paulo. E uma perguntinha: vocês sempre foram cristãos? Nasceram em algum lar cristão ou não? Como foi aí esse início? Bom, o Paulo sempre foi cristão, então nós somos adventistas, mas eu não. Eu conheci Jesus, conheci a igreja adventista quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Então, os meus vizinhos me convidaram, e isso foi muito especial para mim. Então, o meu primeiro contato com a igreja foi aos 6 anos de idade. Legal, legal. E conta um pouquinho pra gente. Agora eu fiquei curioso. Onde vocês se conheceram? Se conheceram na igreja? Como foi esse início aí desse relacionamento romântico aí? Nossa, então vai ter que ter umas 5 lives, viu, Hugo? Porque Pode resumir. tô brincando. Olha, eu e o Paulo, nós nos conhecemos há muito tempo, quando eu tinha 13 anos, não é? E assim, foi na igreja, mas nós nos conhecíamos, eu sabia da família dele, da minha família, mas a nossa igreja lá em Santo André tem mais de 1.200 membros. Uhum. E nós nos conhecemos de verdade em um acampamento. Hugo, eu vou te falar, foi o pior acampamento da minha vida. Eu tinha 15 anos na época. E se os meus pais soubessem que o acampamento seria tão terrível, eles nunca me deixariam ter ido. Foi meu primeiro acampamento. E assim, passei fome, choveu. Sabe aqueles acampamentos de carnaval aqui no Brasil, né? Que o povo vai e chove assim o tempo inteiro. Alaga a Um barraca, tudo. desastre. Isso, Uhum. alagou a minha barraca, todas as minhas roupas sujaram. E aí, o grande babado estava onde a gente estava. Pensa que a gente teve que andar 12 quilômetros. Na época, eu tinha 15 anos. O Paulo tinha 18. E o Paulo, muito gentleman,
Então, ó, pessoal que está me ouvindo aqui, os jovens, né? Eu tinha a minha listinha, hein? Tinha a minha listinha. Queria um namorado que fosse, em primeiro lugar, de Jesus. Segundo lugar, inteligente. Né? Terceiro lugar, que fosse gentleman, que me tratasse como realmente Deus me criou, como uma princesa. Porque eu sou filha do Criador, então eu sou uma princesa, não é? Eu sou filha do Rei do Universo. E eu casei, as meninas que estão me ouvindo aqui, olha, eu procurava um príncipe, né? Por quê? Porque eu acredito que o Paulo é um príncipe, então ele é filho do rei, né? Então, enfim. E aí, Hugo, nesses 12 quilômetros, ó, e aí começou, não é? Começamos a conversar e tal. E foi onde tudo começou, né? Longa história, longa história. Não, mas que legal. Fica a dica para as meninas e para os rapazes. Aí, as meninas, então, que façam uma boa lista. E essa lista que você fez foi uma lista muito boa, uma lista cristã, procurando um rapaz cristão. E os meninos também, sejam gentlemen, né? Com as meninas, porque é isso que elas procuram. São princesas de Jesus. Sim. A gente conversou muito pouco, até porque eu pedi para ser muito pouco, porque eu queria que fosse novidade aqui também para mim. Vocês se casaram e vocês tiveram a vida profissional de vocês a vida profissional de vocês estava muito boa. Conta um pouquinho mais para nós, hein? Bom, não é, nos casamos, então hoje somos casados aí há 21 anos, e na época onde a gente começa aqui a nossa história, nós estávamos realmente numa vida profissional muito boa, então eu era diretora pedagógica da Lego e representava aqui o Brasil e alguns outros países da América Latina e viajava muito. E o Paulo, ele é analista de sistemas e ele trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. E ele trabalha com alta plataforma, com mainframe. Então, olá? Acho que o Hugo caiu. Ah, tá. Ok. E o Paulo trabalhava com alta plataforma, não é? E então, profissionalmente, nós estávamos realmente muito bem, financeiramente também. E esse era o nosso, né, nosso status financeiro e profissional nessa época. Legal. Então, era um casal aí que a vida profissional... Então, vamos dizer assim, que vocês estavam voando profissionalmente. Com certeza, mil maravilhas, mil maravilhas. Não vou ficar falando nada mais aqui, porque senão vai ficar parecendo ostentação, né? Não tem problema, porque é bom a gente saber vamos dizer assim, essa pré-vida do seu testemunho, porque muitas pessoas às vezes se agarram em algumas coisas e às vezes quando há um chamado, elas não conseguem desagarrar de algumas coisas, né? Você me contou realmente que até me chamou a atenção. Vocês eram casados, vocês tinham os seus cargos na igreja, ou seja, atuantes na igreja, casados, vida profissional, né? Como você disse, mas uma coisa me chamou a atenção: vocês praticamente não se falavam tete a tete, face to face, né? Me conta um pouquinho mais aí. É verdade, é verdade. Então, assim, espiritualmente também, graças a Deus, estava tudo muito bem. Deus, assim, uma coisa importante, sabe, Hugo, que até hoje nós pedimos para Deus em oração, juntos. Deus, blinda o nosso casamento. Blinda, sabe? Blinda o nosso casamento. Então, Deus sempre fez isso. Deus, ele sempre foi muito bom com a gente. E assim, mas profissionalmente, nós estávamos assim deslanchando e muitas vezes é um mundo de ilusão. Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, que você não precisa ter sonhos profissionais, ao contrário, hoje a gente percebe que dentro da missão, tudo que Deus deu para nós, profissionalmente falando, a gente usa para missão hoje. Então, todo o nosso know-how profissional,
das nossas carreiras, a gente usa hoje para quem? Para ele, né, Hugo? Porque foi ele que Amém. deu essas oportunidades. Então, basicamente, eu viajava muito. Eu viajava toda, né, América Latina, viajava o Brasil todo. E o Paulo, ele implementava sistemas à noite, muitas vezes. Então, assim, a gente ganhava muito dinheiro, mas a gente gastava muito dinheiro também. Então, nós saímos para bons restaurantes, jantares, roupa, sapato, perfume, livro, sabe? Era uma coisa assim que a gente tinha. E o mais legal disso, a gente tinha, mas a gente dividia também. Então, na Uhum. época, nós éramos diretores do encontro de casais. Meu, o pessoal não podia pagar, a gente pagava metade. Uhum. O menino não podia ir no acampamento, a gente ajudava, a gente, sabe? Então, isso também é importante, a gente usar os nossos recursos para a causa de Deus. Legal. E eu lembro que assim, muitas vezes em reuniões que nós fazíamos, então, assim, o meu trabalho era direto com o presidente da empresa, da Lego. E a família dele é uma pessoa, eles são cristãos. E, assim, uma pessoa maravilhosa. Até hoje as nossas famílias têm contato. Até hoje nós oramos juntos em família. Ele nos ajudou muito na missão, a esposa. E, assim, o meu contato era direto com ele na empresa, não é? Então, muitas vezes, quantas vezes as nossas reuniões era de helicóptero. Ah, não dá tempo, tá, ó, pega o helicóptero lá, tal, não sei o que, e vai e volta. Então, assim, na época que nós tomamos essas decisões, eu estava com uma viagem marcada para a China. Nossa. E por quê? Porque os projetos dentro da empresa estavam expandindo também. Uhum. Só que, por outro lado, nós nos víamos, como você falou, né, que a gente conversou rapidinho, nós Sim. nos víamos, eu e Paulo, de vez em quando, Uhum. né? Uhum. Então, assim, nós conversávamos bastante pelo Skype, porque eu viajava muito, ele trabalhava demais, e, e a gente se falava pelo Skype muitas vezes. Uhum. E a gente sabe que isso não ia se sustentar por muito tempo, tá É. certo? E mais que isso, a nossa vida, o nosso estilo de vida também não estava legal. Então, nós não dormíamos muito, nós comíamos péssimo, as nossas compras a gente fazia de madrugada lá no Extra. 2 da manhã estava lá a gente fazendo compras. E como que eram essas compras? Enlatados, congelados, pizza, sorvete. Só que tipo a gente era vegetariano, né? Entende? Não, somos, né? Sou vegetariana, tá ótimo. E a gente lá nadando no queijo, nas massas, né? Nos doces e um estilo de vida totalmente fora do que o nosso Criador quer pra gente. Então, Justo. foi nesse ponto que Deus, assim, começou a. Tipo aquela história lá do Vale dos Ossos Secos, sabe, Hugo? Uhum. Uhum. Você não é pecado nenhum ter dinheiro. Realmente Deus nos abençoa e como abençoa vocês. Mas como você disse, não é um estilo de vida que Deus deseja para todos nós. Deus não deseja que um casal viva casados, mas separados, não é? Como vocês estavam vivendo. Apesar de que, pelo que você estava me contando, o casamento de vocês estava blindado, mas vocês não tinham esse contato físico, né? Estar presentes um com o outro, que é o que um casal deve fazer. Então, não era um estilo de vida, como você disse, dos bons. Teve algum ponto de virada que você ou Paulo falou, não, isso não se sustenta mais, vamos colocar o pé no freio aí? Como foi? Uhum. Olha, nós, nessa época que nós estávamos assim na vida louca, vamos dizer assim, teve um ponto, sim, bem importante.
eu já estava buscando um mestrado na época e eu percebia que eu tinha que escolher algumas coisas. E nós começamos, Hugo, a orar. Então, nós tínhamos 3 orações. A primeira oração era por filhos. Então, na época, nós tínhamos por volta de 12 anos, 10, 12 anos, 10, 11 anos de casados. Uhum. E a gente, não é, começou a pensar, acho que está na hora, não é, da gente ter filhos. E a gente começou a orar por isso, mas a gente sentia que a gente queria mais também dentro da vida da igreja. E a gente começou a ler muitas histórias de missão, e a gente pensava assim, Hugo, por que umas histórias muito malucas de milagres acontecem com outras pessoas e não acontecem com a gente? O que a gente tem de errado, né? Por que isso acontece com os outros? E a terceira oração era financeiramente, porque como é que a gente ia largar tudo? A gente tinha empréstimos, porque percebe, né, Hugo, um parênteses aqui importante, percebe que quando você ganha muito dinheiro, assim, a gente não era rico, milionário, tá? A gente vivia muito bem. A gente tinha tudo que a gente queria e mais um pouco. Mas, assim, quando você está nesse ciclo, na verdade, você ganha muito, mas você gasta muito. E aí você tem que trabalhar muito para pagar o cartão de crédito. Percebe? Então você fica preso em um sistema. E a gente começou a sentir que a gente estava muito preso naquilo. Então a nossa terceira oração era assim, Senhor, se o Senhor quer que a gente tenha filhos, que a gente vá para uma missão, como é que a gente vai fazer com a parte financeira? Então, eu e o Paulo, a gente é tipo o Pink, o cérebro. Eu sou, no caso, o Pink, né? Então, eu sou... Vamos dominar o mundo e tal. A E parte o Paulo... emocional, né? Isso. E o Paulo é o cérebro. Valéria, não dá pra gente ser missionário. E as nossas contas, e a casa que está financiada, o carro e tal, enfim. E eu ficava, é verdade, né? É verdade. E aí, sabe, um dia a gente estava em uma das nossas viagens, porque a gente viajava muito também. E eu lembro que no avião, num pedacinho do guardanapo, né, do avião, assim, a gente estava comendo, aí eu escrevi algumas coisas, e escrevi, queremos ser missionários. Sabe o que o Paulo escreveu? Ele escreveu assim, impossível. O cérebro escreveu, impossível. Eu falei, por quê? Ele falou, Valéria, amor, financeiramente não tem como, né? E aí um dia um pastor falou uma coisa pra gente, ele falou assim, são longas histórias, não é? Ele falou, vocês façam o difícil e Deus faz o impossível. E a gente orando por essas 3 orações. Filhos, se a gente ia para a missão e como resolver isso financeiramente, né? Enfim, então é isso, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez eu tenha perdido o que você falou, mas esse sonho de ser missionário veio de algum vídeo específico ou algum exemplo da igreja que você se espelhou? Como foi assim como brotou no seu coração esse desejo? Ah, sim, essa pergunta é super importante. Eu participei de uma escola médica missionária em São Paulo, né, aqui em São Paulo, da Associação Paulistana. E quando eu fui nessa escola missionária, na verdade, eu fui para emagrecer. Uma longa história, sabe? Eu fui com uma intenção totalmente egoísta, nem sabia que, né, eu nem queria saber essas coisas de missão, nem tinha entendido o curso direito. E aí, quando chegou lá, Deus me resgatou. Então, nessa escola missionária, Hugo, foi a minha virada. O Paulo não foi na escola missionária, eu fui sozinha, foi um mês. E eu sei disso, que nessa escola missionária, nesse lugar, tem uma Valéria enterrada lá. Eu deixei uma Valéria enterrada lá. Então, eu realmente voltei com essa ideia de missão. E o Paulo depois passou pela mesma escola missionária. E aí Deus começou a trabalhar forte na nossa vida, assim. Puxa, olha esse mundo missionário. Qual é o propósito de vocês aqui? É ganhar muito
para gastar muito e depois trabalhar muito para ganhar bastante, trabalhar bastante e a gente começou a ver um outro, sabe, Deus deu uma outra visão para nós. Uhum. Enfim, no nosso chamado, né? No nosso chamado, Aham. isso é importante também dizer aqui, no nosso chamado, na nossa história, porque Deus, ele é muito pessoal, ele trabalha de forma inédita na vida de cada um. Aham. Então, na nossa história, Deus trabalhou assim. Então, foi a escola médico-missionária que foi o meu 180. Entendi, mas calma aí. É um pouco. Você foi para a escola missionária, escola médico-missionária, mas com propósito de emagrecimento, é isso? Sim, sim, olha esse babado, né? É. Então, vamos lá, o pessoal entender aqui como que a Disseca essa gente. história aí que eu quero entender. Sim, essa história é muito boa, porque assim, Hugo, na época, eu realmente estava bem acima do meu peso. Porque, imagina, eu vivia em hotel, né? Trabalhava loucamente, estilo de vida zero. Eu não dormia. Então, eu sou pequena dormidora. Já começa por aí, né? E então eu quase não dormia. Tipo, eu trabalhava a noite toda, 6 da manhã, tomava banho e ia para a empresa. E chegar na empresa assim, plena, o povo já com os meus e-mails lá que eu tinha mandado a noite inteira. E achava que isso era super legal, né? E então eu estava muito acima do peso. E aí um dia na igreja, e olha só, são muitas histórias, não é? Nós estávamos tentando engravidar Uhum. e não estava dando certo, né? Uhum. Então a gente estava bem triste, bem chateado. E naquela semana, exatamente naquela semana, Deus tinha falado muito forte com a gente por meio de um médico. Então, eu fui para a igreja bem chateada. E naquele dia o Paulo não foi na igreja. Ele tinha algum outro compromisso em outra igreja e ele não foi. E na época eu tocava, então eu toco flauta, né? Eu tocava lá na orquestra. E sempre que eu tocava, eu descia por fora, né? Mas naquele dia, como o Paulo não estava, eu desci pela frente. Vou sentar aqui na frente da igreja, né? Ali no primeiro banco, tô sozinha hoje. Eu desci e sentei. Hugo, quando eu sentei, Uhum. subiu um médico e um pastor. E eu tava ali e tal, né? Chateada, não sei o quê. E só, nossa, vou ter que abrir outro parênteses aqui, não Sem é? problema. Que eu esqueci de falar. Um sábado antes desse sábado, uma irmã da igreja falou assim para mim: Oi, tudo bem, Valerinha? Eu falei: Tudo bem, irmã. Ela falou assim: Posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei: Pode. Só que eu já gelei, sabe? Porque eu vi ela olhando para minha barriga. E eu tava com uma batinha, né? Então, né, nunca mais na minha vida usei bata. E aí ela falou assim, ela olhou assim para minha barriga, tal, e eu te falei, né, eu tava bem acima do peso. E ela falou Sim. assim: "Você tá gravidinha?" Ai, Nossa, minha que a pergunta. casa caiu assim, caiu, sabe? Eu falei Uhum. assim: "Não". Eu fiquei muito irritada, muito irritada. Que Eu mulher que acho não que ficaria? não, e eu sempre aviso pro Paulo, o Paulo já sabe disso. Eu falei: "Amor, nunca pergunte para uma mulher se ela tá grávida. Nunca. A Uhum. mulher pode estar, você pode ter certeza, 9 meses indo ganhar neném, não pergunta, você tá grávida, né?" E só que para mim aquilo foi terrível, porque todas as mulheres, na maioria das mulheres sabem disso, que nunca pergunta para uma mulher se tá grávida, se você realmente não tem certeza. Pode ser estômago alto, pode ser, como no meu caso mesmo, gordura mesmo, né? E aí eu fiquei péssima, péssima. Cheguei em casa, chorei o sábado inteiro. Falei: Paulo, eu tô uma baleia. Uma mulher me perguntou se eu estava grávida, justamente naquele período que a gente estava muito chateado. E Sim. aí, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: quer saber? Eu vou emagrecer agora a qualquer custo. Só não vou tomar remédio.
né? Nunca, né? E aí, no sábado seguinte, a gente volta onde eu parei, né? Então, tá parecendo Tá aqueles bom. filmes, né, Hugo, que vai e É, volta, né? vai e volta. Uhum. E aí, sentei. Quando eu sentei, subiu um médico e um pastor. Eu só lembro, Hugo, que eles falaram assim, blá, 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 exercício físico, blá, 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 comida natural, blá, 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 um mês. Aí eu, na minha cabeça, eu pensei, opa, um mês, exercício Uhum. físico, comida saudável, eu preciso ir nesse negócio aí. Me Uhum. inscrevi, longa história, e fui para lá. Quando eu cheguei lá, aí eu percebi que era uma escola médico-missionária. Só que, tipo, eu já estava lá, né? Uhum. Mas que história. Olha, eu vou dizer que essa irmã foi usada por Deus. Eu não sei se eu falo isso, porque Pode falar. né? Talvez, ó, irmã, se você lembra desse caso aí, você foi usada por Deus. Talvez ela esteja ou vai ver esse vídeo um dia. Não, eu posso É, falar também alguma coisa. fala. Então, assim, eu vou dizer para você, eu não lembro quem foi a irmã. Até hoje eu não lembro. Você sabe por quê? Porque eu fiz uma coisa terrível com ela. Eu vou confessar que eu não ia falar essa parte, mas agora eu vou falar, tá? Vamos lá que vai gerar um corte para o nosso testemunho. Vai lá, fala lá. Isso, aquelas coisas assim, eu não ia contar, mas agora eu vou contar. Quando ela me perguntou se eu estava gordinha, eu disse assim: não, irmã, eu não estou gordinha, não estou gravidinha, eu estou bem gordinha mesmo. E aí ela falou assim: ai, me perdoa, me perdoa. Aí sabe o que eu falei para ela? Hum, Eu falei assim: tudo bem, não tem problema. Pessoas que não têm noção da vida costumam fazer esse tipo de perguntas para os outros. Peguei minha flauta, Hugo, e fui tocar. uhum, Então, assim, eu era uma pessoa do tipo, bateu, levou, uhum. sabe? E eu fazia, às vezes, muito isso na igreja também. E me arrependo, claro, disso, me envergonho disso. Eu não tô contando isso porque é legal. Eu nem ia contar, você viu, né? Mas eu tô contando com vergonha, Uhum. porque, né, se essa irmã um dia estiver assistindo essa live, me perdoa, de Uhum. coração, ó. Vou até Uhum. chorar aqui na live, né? Porque isso é Né? muito ruim. Quando a gente tá espiritualmente mal, a gente acaba transbordando o que a gente tem. E se a Verdade. gente tem chateação, se a gente está triste, é isso que a gente vai transbordar. Mas mesmo assim, Deus usa as pessoas. Você falou uma coisa que foi assim, que pegou forte em mim agora. Essa irmã realmente, nunca tinha pensado nisso, né? Ela foi usada como um start para tudo o que Uhum. aconteceu depois. Porque se ela não tivesse feito essa pergunta para mim, eu ia continuar usando minha batinha lá, achando, né? Achando que É estava tudo verdade. bem. Não é É verdade. verdade? É, a Uhum. gente não entende às vezes os caminhos de Deus. De repente, você entendeu agora, não sei. Mas Deus tem os seus jeitos aí de guiar a nossa vida, né? E muitas dessas coisas a gente só vai saber no céu quando a gente começar a conversar e ele contar pra gente. E que É esse dia chegue verdade. logo, né? Amém. Amém, amém. Você estava contando, eu entendo completamente. Você disse uma verdade que quanto mais você ganha, normalmente mais você gasta. E para você depois regredir, tem a questão moral, a questão, eu não vou trocar o meu carro por um carro mais barato, porque o que os outros vão pensar? Então tem uma série de coisas que envolvem que para você sair desse estilo de vida alto, para você ser missionário, acredito que foi um choque. Você me disse que vocês estavam orando por três coisas, e eu anotei Uhum. aqui: ter filhos, ser missionário e esse aspecto financeiro. E o Paulo logo disse: impossível. A gente não vai conseguir sair desse sistema. Como é que foi? Deus respondeu a sua oração? Demorou muito? Foi rápido? Conta pra gente. Uhum.
Vou só dizer o seguinte para as pessoas que estão ouvindo aqui e que às vezes estão presas também no sistema. Sabe, a gente achava que ser missionário de carreira, né, que a gente fala, missionário sem, né, usar 100% do nosso tempo, que a gente ia ser pobre, que a gente ia passar fome, que ia ser a pior vida do mundo, sabe? Eu lembro até que a gente começou a fazer despedida em restaurante. Nossa, aqui vai ser a última vez que a gente vem, né? Nossa, amor, vamos comprar 2 perfumes, porque nunca mais a gente vai poder comprar esse perfume. E, e assim, eu vou dizer uma coisa. Até hoje, nada faltou pra gente. Nada. Ao contrário, Deus tem dado para nós muito mais do que a gente pediu ou sonhou, né? E além disso, realmente a gente percebe que Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Então, a gente não precisa se preocupar, mas você tem que fazer todas as coisas com organização e com planejamento, porque Deus é um Deus de ordem. Vai lá em Coríntios, não é? 1 Coríntios, e você vai perceber, 1 Coríntios 14, e você vai ver que Deus é um Deus de ordem. Então, nós fizemos tudo com muito planejamento, oração e jejum. E quando nós estávamos nesse processo, foram 3 anos, eram 3 orações, não é? E foram 3 anos assim, que é como se a gente estivesse passando pelo vale da sombra da morte mesmo, sabe? A gente queria sair, mas a gente não conseguia. E parecia que Deus não respondia pra gente. Mas em 10 dias, Deus nos respondeu. A 10 primeira, dias? Uau. 10 dias, foram 10 dias. A primeira oração sobre filhos, eu lembro que nós fomos, são longas histórias, não é? Eu vou resumir. Nós fomos no melhor médico, né, aqui do Brasil. Consulta dele caríssima, caríssima. Eu tenho uma questão, não é, chamada fator 5 de Leiden. Já tive 3 embolias pulmonares. Então, quem está me ouvindo aqui e é da área médica, tá assim com ponto de interrogação. Como? Repete aí. Eu acho que é por isso, sabe, que eu tenho às vezes tanta urgência quando eu quero fazer as coisas, por isso que eu sou tão intensa, tão pink, sabe? Porque é como assim, Deus, Senhor, o Senhor já me deu, tá me dando tantas, já me deu tantas chances, não é? Porque o pessoal sabe, embolia é cemitério, né? E acabou. E então é como se eu estivesse vivendo realmente eu vivo realmente o milagre de Deus. Enfim, e aí essas questões de saúde da minha parte sempre foi um fator muito complicado dentro de uma gravidez. E aí nós fomos nesse médico aí que era super especialista nesse negócio, sabe? Enfim, longa história. Vou dizer, Hugo, para você. Naquela noite, naquele consultório, ele olhou todos os meus exames, conversou com a gente e ele falou assim: olha, meus queridos, eu não sei qual é o grau de desejo que vocês têm, mas eu não posso ser esse médico. É como se vocês estivessem me pedindo para dirigir, não é, para pilotar um voo. E eu, né, eu vou ser esse piloto, e a gente sabe que a gente vai atravessar o mar e a gente vai pegar a tempestade do começo, do meio e no final dessa viagem. E em algum momento, Valéria, a gente vai te perder. Ou vai ser no começo, ou vai ser no meio, ou vai ser no final. Então eu não quero participar disso. Eu sinto muito. Naquela hora, sabe? Era como se... E a gente, assim, eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, desculpa, mas você não é o melhor? Não, você não é o melhor? E ele falou assim, ninguém é o melhor. Se vocês quiserem, eu posso passar outros amigos meus, mas eu não vou fazer parte desse processo. Naquela hora a gente sentiu que era a resposta de Deus. E foi difícil, né, sabe, Hugo, receber um não de Deus
Não é fácil, não é fácil. Uhum. E naquele mesmo final de semana, nós fomos na casa de uns amigos nossos que sabiam do que a gente estava passando, não é? E teve um casamento. E era um casamento só de missionários. Só tinha missionário no casamento, né? E, e para nós foi um bálsamo. Quando nós chegamos daquele casamento, então reacendeu, sabe? O segundo pedido. E aí eu lembro que o Paulo falou assim: quem sabe, não é? Quem sabe Deus não quer que a gente seja missionário? Eu não sei. E a gente ainda estava passando por essa tristeza, assim, do não de Deus. Mas eu vou dizer, quando Deus fecha uma porta, ele abre mais 100 portas, Hugo. Uhum. Naquela noite que a gente chegou no casamento, foi no interior de São Paulo. Nós chegamos em casa e o Paulo falou: eu vou tomar um banho. Eu falei: vou dar uma olhada aqui nos meus e-mails. Tinha um e-mail, um único e-mail, que Uau. nós estávamos esperando há muito tempo, que era de uma escola médica missionária nos Estados Unidos. Uhum. E sabe o que dizia lá? Ok. Queremos conversar com vocês. E a gente assim: o quê? Será? Será que eles vão nos aceitar? E era todo um processo muito difícil e tal. Uhum. E, enfim, eles aceitaram a gente estudar nessa escola. Depois, então, olha só, a primeira oração, nós entendemos que era o não de Deus. E até hoje nós estamos curados. Deus, depois de muitas formas, nos curou o nosso coração, não é? Uhum. E em relação a isso. E a segunda resposta de Deus foi muito clara, assim: gente, vocês vão para uma escola médico-missionária lá nos Estados Unidos. É o que vocês tinham sonhado. Tá aqui, ó. Foram aceitos. Na Olha, mesma semana. Na mesma semana. Vai uau. vendo. E aí tinha a questão da nossa casa, como conseguir dinheiro e tal. Pensa, Hugo, que o pastor estava mudando da nossa igreja. Normalmente os pastores moram em apartamentos, Uhum. mas exatamente o pastor que estava chegando precisava de uma casa, porque ele tinha um monte de gatinho e de cachorro. Uhum. E, e aí ele alugou a nossa casa, a associação alugou a nossa casa. Que bom. Você percebe assim? E então Deus, ele resolveu as coisas de uma forma tão suave, tão Uhum. maravilhosa em 10 dias. 10 Uau. dias. Uau. Claro que tem muitas histórias aqui, né? Mas eu tô Uhum. te resumindo. Foi isso que aconteceu. Que, que, que impressionante, né? É, três orações com três pedidos, vamos dizer assim, que são pedidos divisores de águas, né? E foram respondidos em 10 dias. Que legal. Bom, você recebeu esse convite dessa escola missionária e eu acredito que vocês foram. Onde fica essa escola missionária? Qual que é o nome? E como é que Sim, foi lá? sim. Conta pra gente. Bom, essa escola missionária fica lá nos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos. Fica na Geórgia, a mais ou menos umas 2 horas de Atlanta. E é uma escola missionária chamada Wildwood. E ela recebe, assim, alunos, estudantes, né, do mundo todo. E esses Uhum. alunos vão lá para aprender a escola, como funciona a escola médico-missionária. Então, Uhum. eles têm aulas de culinária, tem aulas de hidroterapia, de massagem, tem aulas de Bíblia, enfim, várias aulas práticas e teóricas. Para Uhum. quê? Para que a gente entenda como alcançar o coração das pessoas por meio da saúde. Porque em muitos Uhum. países, onde a gente fala os países desafiadores, não é? Países da janela 1040, Sim. você não pode chegar lá e falar assim: oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar de Jesus para vocês, Sim. né? E aí você vai preso. Então, você precisa ter estratégias para isso. A gente vive numa guerra espiritual, assim como Satanás tem as estratégias dele, nós também
precisamos ter as nossas estratégias, apesar de sabermos que a guerra já foi ganha. Já foi ganha essa guerra, né? Satanás é um derrotado. Nós somos soldados do lado que já ganhou, tá certo? Então, mas a gente ainda continua nas batalhas. E tem amigos nossos, soldados, amigos nossos, que estão perdidos, eles não sabem que estão do lado errado. Então a gente precisa resgatar essas pessoas, precisa mostrar para essas pessoas quem é Jesus. E a saúde, Hugo, a saúde, ela é o braço que abre essa porta para as pessoas saberem quem é Jesus. E a música também, sabe? São várias estratégias, são muitas estratégias, muitas. Mas na nossa história, Deus usou muito forte a saúde e a música. E até hoje, não é? Tem usado a saúde e a música para fazer essa junção aí do evangelismo e da saúde, digamos, né? E lá, então, vocês aprenderam essa estratégia. Eu vejo também que a Igreja Adventista realmente usa essa parte da escola médica missionária. É uma estratégia e tem dado certo, e como você disse, para esses países que é de difícil acesso, você não tem como chegar lá e olá, sou cristão, venho apresentar Jesus para você, que realmente você é morto. Temos que usar a estratégia de cuidar daquelas pessoas, e aquelas pessoas vão acender a luz e, poxa, você é diferente, você está cuidando de mim, por quê? E aí começa você a mostrar Jesus de uma forma que elas vão entender. Muito legal. Vocês devem ter aprendido muita coisa lá. Quanto tempo vocês ficaram? E se de lá vocês voltaram para o Brasil, implementaram isso, ou foram para algum outro país? Como é que foi? Bom, quando nós estivemos lá na escola médica missionária, lá em Wildwood, nós aprendemos muitas coisas que nós já sabíamos. Então, reforçou. Por quê? Porque agora, esse estilo de escola tem em vários lugares. Aqui no Brasil, quem está me escutando é brasileiro, tem um monte de escola missionária aqui que você pode aprender isso. E também tem outras escolas em outros países. E lá nos Estados Unidos, a escola na Georgia continua firme e forte lá. O povo está, nessa pandemia, infelizmente, muitas coisas diminuíram, então o número de alunos diminuiu bastante, mas esse tipo de escola é uma bênção, uma grande bênção. Para nós, assim, foi exatamente o que a gente precisava, porque de lá, Hugo, nós recebemos um chamado. Para quê? Para irmos para a Índia. Então, essas escolas, elas são centros, são pontos de luzes. São, assim, pontos de bênção para as pessoas que vivem ao redor e para os alunos que vão estudar. Nós estudamos lá, ficamos um ano lá na Escola Médica Missionária. E de lá, a gente recebeu um chamado para ir para a Índia. Só que a gente tinha que voltar para o Brasil. Então, nós voltamos para o Brasil, ficamos 6 meses no Brasil. E aqui no Brasil, Deus colocou no nossa vida uma outra escola missionária, lá na Serra do Cipó. E a gente começou a trabalhar lá em Minas, com o pessoal. Só que de lá, ficamos pouco tempo lá. A gente foi para a Índia. E, bom, então foi essa trajetória, né? Até aí, né? Vocês foram para a Índia. Como é que foi isso? Porque alguém levou vocês para lá? Para onde vocês foram exatamente? A Nova Delhi, capital? Foram para alguma outra cidade no interior? Porque para a Índia, mas como veio esse chamado? Tem alguma escola lá também? Como é que é isso? Bom, quando nós estávamos em Wildwood, lá na Escola Médica Missionária, muitas pessoas iam até essa escola para quê? Para conhecer os alunos e saber se tinha algum aluno lá que tinha algum interesse, porque nós começamos a aprender sobre ministérios,
que a nossa família é um ministério. Então, as famílias que estão aqui me assistindo, vão assistir a gente, né? Tenha certeza que a sua família é um ministério. Então, nós percebemos isso. Puxa, nossa família é um ministério, que especial. Mas e aí, como é que vai ser? E aí, Hugo, um casal americano que já tinha estudado lá em Waido, eles moravam na Índia na época. Até hoje eles moram lá na Índia. E eles foram nessa escola e eles deram um testemunho lá. E nós ficamos muito impactados com aquele testemunho. E eles têm 3 orfanatos na Índia, até hoje. E eles estavam precisando de pessoas para trabalhar lá, porque, sério, assim, ninguém levanta de manhã e fala assim, estava pensando em fazer missão. Onde eu vou fazer missão? Na Índia. Nossa, é um lugar, assim, que é difícil, não é? Que é sujo, que sabe? Que é um lugar, assim, muito desafiador para, pelo menos, falo como brasileira. Eu e o Paulo, a gente viajou muito. Nunca a gente pensou, vamos viajar para a Índia para passear? Nunca, né? Não, a Índia é muito diferente, né? Hábitos higiênicos não tem, é muito diferente. É perigoso, a gente achava que era perigoso e tal. Então, eles não tinham essas pessoas para ir para lá. E aí, eles estavam fazendo esse pedido. E nós sentimos um chamado. E aí, nós fizemos uma inscrição para lá. E começamos a orar. E nós fomos aceitos. E eles, uau, se vocês dois querem vir para cá, então vocês são aceitos. E foi quando tudo começou. Mas nós vivemos lá a 2 horas de Calcutá. Então, nós estávamos nas vilas, não ficamos em Calcutá. E num lugar, assim, muito, muito desafiador. E ficamos dentro do orfanato, de um dos orfanatos deles. Então, quando nós chegamos lá, 53 crianças, poucas pessoas para trabalhar e uma situação bem difícil. Então, vocês escolheram, assim, porque, ok, ser missionário, mas você pode trabalhar em diferentes ramos sendo missionário. Então, vocês iniciaram, pelo que você está me falando, trabalhar com crianças, então, inicialmente. E isso se estende até hoje? Como é que é? E como que foi essa experiência com essas crianças órfãs na Índia? Bom, quando a gente chegou lá, a gente achava que a gente estava lá para ajudar aquelas crianças. Que engano nosso, né? Na verdade, as crianças foram a nossa cura. Elas foram a nossa cura. Naquele lugar, Deus mostrou para nós que nós não tínhamos, não é, filhos do nosso próprio sangue, mas que Ele, como Deus, tinha gerado filhos e tinha dado esses filhos para nós. Então, até hoje, nós temos essas crianças que hoje são adolescentes, pré-adolescentes, como nossos filhos. Então, quando as pessoas perguntam, vocês têm filhos do nosso sangue? Não, mas nós temos. Lá na Índia são 53. Até hoje a gente fala com eles. Foi o que? A semana passada era 3h40, eu até olhei né? 3h40 da manhã eles estavam ligando pra gente, né? Porque é um fuso, né, bem diferente. E assim, e naquele lugar desafiador, Deus mostrou para nós o nosso ministério. Que era assim com crianças, que era com famílias. Por quê? Porque naquele lugar Deus mostrou para nós que as crianças, elas são usadas por Deus. As crianças que muitas vezes são negligenciadas, Deus usa aquelas pequenas mãozinhas para fazer um trabalho grandioso. Eu lembro que a gente falava assim para eles, o que vocês são? E eles falavam assim, little soldiers, pequenos soldados, né? E aí a gente falava, e onde que a gente vai trabalhar? Aí eles, out of the gates,
fora dos portões, porque Uhum. eles estavam fechadinhos ali no orfanato, e a gente começou a fazer um trabalho junto com eles, assim, que mudou os nossos valores, que mudou a nossa vida até hoje, até hoje. Uhum. Você disse no início que você é formada em psicopedagogia. É isso, né? Isso. Eu acredito que isso também te ajudou bastante a escolher esse ramo, né, para trabalhar com as crianças, e entender esse mundinho deles, né? A gente já está encaminhando na parte final. Ah, eu queria pedir para o Camilo colocar algumas fotos que você, né, mandou algumas fotos para gente, e se você puder contar um pouquinho dessas fotos, vai Sim. ficar bem interessante Legal, aí. ó. Essa é você que está circulado em vermelho, Sou né? eu. Então, esse Uhum, daí é o board da Lego, né? Era o grupo da Lego na época que eu trabalhava, e eu tô uhum, circuladinha aí. E esse era meu uhum, mundo, gente. Esse daí era, né? E pode ir passando, né? Vou mostrar assim rapidinho. E aí Deus me tirou de lá, colocou lá na horta. Então, nessas uau, escolas médico-missionárias, a gente aprende também, sabe, Hugo, a trabalhar na uhum, horta. É uhum, uma vida assim muito diferente. E uhum, essa foto somos nós. Essa foto eu gosto bastante. O Paulo me fez uma surpresa. Eu faço aniversário no dia 25 de dezembro. uhum, E ele me levou em um dos restaurantes mais caros de São Paulo, no dia 25 de dezembro, uau, né? Então era isso aí, né? E aí uhum, somos nós dois comendo quentinha, né? uhum, Numa, em um evento. Então, assim, uhum, o antes e o depois, sabe? E uhum, essa é uma outra foto nossa. Nós éramos chamados muitas vezes para ser padrinhos de casamento, às vezes 5, 6, 7 vezes por ano. uau, E eu não repetia roupa, de jeito uhum, nenhum, né? Então, era isso aí. E aí somos uhum, nós dois lá em Wild, no nosso primeiro dia, um dos dias de trabalho lá. E eu vou dizer uma uhum, coisa: quando as pessoas perguntam onde vocês estavam mais felizes? Então, tipo a uhum, foto anterior, né? Camilo, por uhum, favor, obrigada, viu, Camilo? Toda a força aí. Olha, a gente era feliz aí? Claro que a gente era, né? Claro que a gente era. Mas e na outra foto? Né? Nessa foto aí que a gente está trabalhando na faxina. Vou dizer, a gente era mais feliz, mais feliz. uhum, Então, tem uma outra foto, acho que é a próxima, eu gosto, até hoje eu gosto de rosas colombianas. E as aquelas maiores. vermelhas, né? Elas são Uhum, super caras. O Paulo me dava, assim, rosas, o buquê, sabe? E eu colocava no nosso vaso de cristal lá na sala tal. Aí dá uma olhada na outra foto. Aí, o meu vaso de cristal, né? E tem três rosinhas. Eu vou dizer para uhum, vocês, essas rosas são muito mais valiosas. Esse vasinho aí de plástico, né? De uhum, maionese, muito mais valioso, porque foi lá na Índia, lá em Calcutá, quase 50 graus. O Paulo encontrou essas três rosinhas para mim. Percebe? É isso. Nós estávamos uhum, nessa foto, né? Eu lembro dessa foto. Nós realmente estávamos doentes fisicamente. Nós precisávamos de ajuda. E Deus nos resgatou. E eu amo essa outra foto também, essa daí, não é? Nós estávamos participando de uma escola médico-missionária. Então, Deus, ele é assim, ele é maravilhoso. É o antes e o depois. E ele deu para gente esse verso de Jó 11:16. Não vou ler aqui, fica aí para vocês verem. Essa foto foi uma foto que a gente tirou quando a gente chegou nos Estados Unidos, na Escola Médico Missionária, e aí as próximas fotos são só fotos da Escola Médico Missionária, a nossa uhum, turma, aí pode ir passando, né? Coisas que a gente nunca fez, olha nossos carros aí, das bicicletas, ver uma plantação de algodão, os nossos amigos, eu fui para a cozinha, né, o Paulo foi lá para a limpeza, e a gente trabalhava nisso. Só que nós trabalhávamos juntos, o tempo inteiro juntos, juntos, uhum, juntos. Até hoje nós trabalhamos juntos. E a uhum, gente foi para a hidroterapia também, a gente começou a aprender um monte de coisa que a gente uhum, não tinha ideia.
E pode passando, conhecermos outros lugares, outras igrejas. Deus nos deu muitas oportunidades no ano que nós estivemos lá. A gente tomava café da manhã junto, imagina, né? Nunca, nunca a gente fazia isso. Comemos coisas diferentes, encontramos pessoas maravilhosas, né? Eu fui trabalhar na cozinha com esse chefe aí, aprendi um montão de coisa. A gente teve que aprender a cortar cabelo, porque é missionário, né? Nunca tinha visto essas coisas lindas na natureza, esses passarinhos pertinho da nossa casa. Então Deus, sabe, começou a nos dar presença, esse lugar que a gente orava todo dia. E nesse lugar que nós oramos e pedimos para Deus mostrar o nosso next step, o nosso próximo passo, né? E Deus mostrou. Então, casal maravilhoso que nos chamou, foram instrumentos de Deus para nos chamar. E, nossa, e aí tem, né, as nossas fotos com eles, o dia que a gente recebeu o chamado, acho que tá mais para frente, foi esse dia que a gente recebeu o chamado, aí os nossos amigos festejando com a gente, né, oraram com a gente, e aí tem a nossa trajetória, né, a gente saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Índia, né, e Deus sempre vai cuidar da gente. Essas fotos aí eu gosto muito, viu, Hugo? Porque essa escola médico-missionária é um lugar muito lindo, e essa é a entrada da escola missionária. E Deus cuidou da gente na primavera, no verão, aí tem mais uma, no outono e no inverno. Então é o mesmo lugar. Aí a gente resolveu tirar uma foto com a mesma roupa no mesmo lugar. Na primavera, aí tem a gente lá, olha, no verão, no outono e no inverno. Então essa foto aí estava menos 13 graus. E Deus o tempo inteiro cuidou da gente. É fim, né? Não é o fim. Porque aí vem a fotinho lá dos nossos filhos espirituais. Foi onde, na verdade, só estava começando. Que bonito. Olha que fofo. Então tá aqui, ó, gente. Não sei se dá para ver aqui, ó. Somos nós aqui bem no meio, não é? E esses são os nossos filhos espirituais. Hoje a gente tem mais. Hoje a gente tem bem mais. Pois é, porque você contou, você acabou de falar que vocês ainda, você e o Paulo, ainda trabalham juntos. Vocês fazem parte ainda dessa parte missionária? Vocês ainda trabalham nesse ramo? Vocês ajudam as pessoas? De que forma? Ok. Eu costumo dizer assim, sabe, o que a gente estava na época com um pé no barco e um pé na água. Um pé no barco, um pé na água. Aí a gente foi para a água. A gente começou a caminhar na água. Né? A gente começou a trabalhar nos ministérios, começamos a conhecer essa vida missionária e tal. E aí Deus falou assim, agora vocês estão na superfície. Agora eu quero mostrar para vocês um outro mundo. Mergulha. E aí nós mergulhamos. Então, hoje nós temos o nosso ministério chamado Fingerprint, que quer dizer marca digital em inglês, e nós trabalhamos com famílias num programa chamado Reforma Familiar, Reforma em Família, e atendemos algumas famílias, as famílias no grupo, existem grupos, e existem também as famílias que trabalham em mentorias particulares. Então, hoje, nós trabalhamos com famílias e também com crianças. Toda sexta-feira, lá no nosso canal, sai histórias para crianças. Então, quem quiser entrar no meu Instagram, valeria.cita, com S e 2 T's, mas depois o pessoal vai colocar aí para vocês. Não é? O Camilo tá dando um super apoio para a gente. Muito obrigada mesmo. Na tela pra gente, Camilo, se puder. Eu vou botar na descrição depois, a hora que assim que acabar, eu já coloco na descrição. Quem estiver assistindo já clica lá para poder ir direto pro Insta. Top, gente. Só a gente aqui dá alta, sabe? Pessoal muito eficiente, obrigada. E assim, a gente trabalha, né, Hugo, com essas famílias. Na pandemia, realmente aumentou muito o número de famílias que querem sair do limão e ir para a limonada. Que querem, sabe, mudar, que querem ser felizes como família. Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Então, as famílias participam desse programa de 12 semanas, que tem sido um divisor de águas.
na vida dessas famílias. E, enfim, a gente tem esse ministério trabalhando aí com essas famílias e também com crianças. Uhum. Então, as pessoas podem saber mais informações do seu ministério. Então, no seu Instagram é valeria.cita, que é TTA. SI2Ts-A, né? Isso. E vocês também têm algum website? Temos, a gente tem nas nossas redes sociais, se você entrar lá no meu Instagram, na bio, você vai clicar e você já vai ser encaminhado para uma série de informações que você pode ter e falar com a gente. A gente tem um canal também no YouTube, que é o Fingerprint, então as famílias podem acessar lá. Toda semana tem historinha para criança que a gente conta, Hugo, usando coisas totalmente inusitadas, usando cotonete, talher, usando flor, usando mexerica. Por quê? A gente quer mostrar que a Bíblia, ela precisa ser uma experiência na vida das crianças, precisa ser uma experiência na nossa vida. Então, toda semana sai e também a gente tem muita coisa para os pais, para as famílias, em relação à parte da psicopedagogia, da psicologia, da educação, da verdadeira educação. Enfim, tem muita coisa boa, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E agora, né, tem, né, o que vai sair, né, em breve aí, que é o nosso livro. Vocês têm um livro? Porque eu ia comentar, essa história daria um livro. Então, você já tem esse livro. Pois é, já escrevemos esse livro. A semana passada, então, nós tivemos olha, o Deus é tão maravilhoso, ele é tão perfeito. Lembra que eu falei que a gente tinha medinho, assim, de passar mal, de não ter dinheiro, de não sei o quê? Enfim, eu não vou dar um spoiler aqui. Nós viajamos para a Índia de uma forma que vocês nem sonham como a gente viajou para a Índia. Tá lá no livro. Nós escrevemos um livro chamado Meu Mundo de Ponta Cabeça. Então é a nossa história com as crianças lá na Índia. Tem foto, tem QR Code. O livro é pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira. E Deus é tão perfeito que a gente está aqui em Sarapuí, tá? Nós estamos morando a algumas horas de Tatuí e a gente foi lá ver a impressão do nosso livro. Então, assim, Deus deu o privilégio para nós como autores. Fala, que autor que tem, vai ser a inveja gospel agora, viu? Que autor que tem, não é? O privilégio de ir lá, né? E ver o seu livro saindo assim. E as pessoas explicando, as pessoas maravilhosas. Agradeço todos os nossos amigos da CPB que nos recebem tão bem. Enfim, são tantos presentes, sabe? Tantos presentes. Deus nos colocou em um lugar aqui, né? Que a gente está aqui com a nossa família. Sabe que a minha irmã e o meu cunhado, eles têm um projeto missionário também, chamado Mãos. Que está em contato com o Conselho Tutelar aqui de Sarapuí. E a gente está aqui com eles, vivendo vivendo todo esse sonho missionário que Deus dá para as famílias. O nosso livro, o objetivo do nosso livro é inspirar as famílias a terem propósito. Deus tem missão para todo mundo e a sua família pode ser uma família em missão. Amém. É muito bonito. Ouvindo o seu testemunho, e eu sei também que você tem muita coisa para contar, porque você falou que depois a gente, né, contando em off, você contando em off para mim, você já foi para a Austrália, depois voltou para o Brasil, veio a pandemia, e aí você... Tailândia, verdade. Então, tem muita coisa para contar. Infelizmente, a gente está no fim, mas é muito bonito ver que Deus trabalha. Cada pessoa, Deus tem um plano. Às vezes, para você foi o plano de ser missionária, de ir fazer a missão em vários países diferentes. E você contou, cada família pode ser missionária. Pode ir para a Índia, Estados Unidos,
ou ali na rua onde você mora, você pode Isso ser um mesmo. missionário, na verdade. E eu acredito que esse livro deve contar essas histórias inspirando a todos nós. E eu com certeza vou adquirir esse livro. Qual que é o nome dele mesmo? Meu mundo de ponta cabeça. Quando a gente olha para a cultura da Índia, né, Hugo, a gente fica assim, nossa, como eles são diferentes. Aí eles olham para a gente e falam assim, nossa, como eles são diferentes. E a missão é exatamente isso, né? Uhum. Muito legal. Você comentou comigo também que você vai fazer uma semana de oração daqui a alguns dias, né? Se você puder fazer esse convite, então, para todo mundo que está assistindo, fica à vontade. Só fala onde que vai ser, que horas, ou se vai ser pela internet também. Bom, nós vamos começar uma semana de oração amanhã, né? Começa amanhã e essa semana de oração vai ficar gravada e o tema dessa semana de oração é reforma em família. Então, eu vou fazer junto com uma amiga minha, a gente vai fazer aí um bem bolado. Ela chama Rafaela Rocha, maravilhosa. Ela e o esposo também são missionários, a história deles é fantástica e a gente vê que nessa vida missionária Deus vai nos dando presentes. Os melhores presentes, Hugo, são as nossas amizades. Então, ó, eu conheci você e o Camilo hoje, não é? Já foi um presente para minha vida. Então, e essa semana de oração, vou conhecer muitas outras pessoas. Então, cada dia dessa semana de oração, eu e a Rafa vamos falar sobre reforma em família, mudança em família. A Rafaela vai focar em um ponto bem interessante, que é a mídia dentro do lar. Então, um dos dias ela vai falar assim, família TikTok, né? Família TikTok. E eu vou falar, amanhã eu vou falar família limão, né? Será que sua família é uma família limão? Ou será que a gente quer transformar, não é? Será que eu posso transformar minha família num cupcake de limão? Enfim, então é nessa pegada aí que a gente vai na semana de oração e realmente para nós é um privilégio contar essas experiências porque a gente revive as bênçãos que Deus tem dado para a gente todo dia, todo dia. Muito legal. E essa semana de oração ela vai ser transmitida, então, no YouTube, em algum lugar, para a gente ver? Pelo Zoom, isso, ela vai ser transmitida pelo Zoom. Eu vou, hoje à noite no meu Instagram, já vou colocar todas as propagandas. Quem quiser vai estar no meu Instagram, vai estar no meu Facebook, vai estar lá no nosso canal. Então a gente sempre deixa gravado. Legal, muito bom. Bom, a gente tem que fechar. Você tem algum verso que você gostaria de falar? Algum verso que você leva assim, de toda essa jornada que você viveu e ainda está vivendo? Algum verso muito especial que você queria fechar? Sim. Bom, primeiro, minha Bíblia não está aqui agora pertinho de mim. Normalmente está, né? Mas hoje eu deixei lá no quarto. Uma das primeiras coisas que realmente Deus colocou na nossa vida é até perigoso, viu, gente? Cuidado com essa oração. É a oração de Jabes. Então, tá lá, né, em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Cuidado quando você abrir sua Bíblia e ler essa oração. Porque se você começar a fazer essa oração, Deus vai atender. E essa oração fala o seguinte, né, Jabes? Senhor, que me... Jabes, ó, te chamando de Jabes agora, né, Hugo? Mas você pode ser um Jabes também. Deus quer que a gente seja Jabes. Porque Jabes orou assim, Senhor, que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que me proteja do mal e me livre de toda aflição. Então, e a Bíblia fala, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. A gente pegou, Hugo, essa oração e a gente colocou na porta da nossa geladeira. E aí o negócio começou a acontecer. E aí foi forte, né? E então essa oração foi muito forte na nossa vida. Até hoje nós sentimos, a gente sente que na quarta-feira passada, quando a gente pegou o nosso livro, a gente sentiu essa oração. Porque Deus vai alargar. Ele já está alargando, porque o livro chega em lugares onde você não vai, né? E o segundo verso, para a gente encerrar aqui, é o verso de Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, muito mais de tudo o que pedimos ou pensamos, não é? Segundo o seu poder que atua em nós. Então, a ele seja glória na igreja para todo sempre.
Então, esse verso para nós é um verso real, porque todos os dias a gente sente que Deus tem dado para nós. Algumas versões falam abundantemente, parece assim até uma hipérbole, né? Abundantemente, tudo muito mais que pedimos ou pensamos. Mas Deus é assim, Deus é um Deus de abundância. A gente está morando aqui no campo agora, e o campo, a vida no campo é uma vida de abundância, onde você nunca está de mão vazia. Aqui os vizinhos vão entregar um montão de presente para a gente está sempre com mão cheia, e é esse Deus de abundância que quer fazer da nossa vida uma vida de bênção, para transbordar bênção para outras pessoas. Não é um mar de rosas. Não vou terminar essa live, né, para as pessoas acharem assim, nossa, eu vou largar tudo amanhã e vou ser missionário, Não, são muitos desafios, mas nós temos a certeza de que Deus, ele está no controle de todas as coisas e que ele é capaz de dar para a gente a paz que excede todo o entendimento, né? Amém. Só quero te dizer muito obrigado. Muito obrigado por esse testemunho maravilhoso que realmente que você deu pra gente, Valéria. Que Deus possa continuar te abençoando no seu ministério. Fingerprint Ministry, né? Realmente que Deus possa usar você e o Paulo para continuar abençoando todas as pessoas que vão participar, né, e que já participam do ministério de vocês. Obrigado mais uma vez. Vou ter que fechar agora. Então, a gente fica o convite então para todas as pessoas que estão vendo essa live, entra na rede social da Valéria, no Instagram, que lá vai estar todos os endereços possíveis para vocês saberem mais sobre o ministério dela, como vocês podem entrar em contato com ela. E que Deus te abençoe mais uma vez, Valéria. Obrigado. Amém, amém. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Aqui vamos ficar, então. Que Deus possa te abençoar. E um abraço. Até sexta-feira que vem. Tchau.